Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que estejam se cuidando. Eu sou a professora Marina Moreira. O nosso objeto de conhecimento hoje vai ser sobre saúde. Você sabe o que significa ter saúde? Normalmente, consideramos como saúde quando não apresentamos doenças de fato por décadas. Esse termo foi sinônimo de falta delas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, ter saúde é um pouco mais do que isso. Refere-se ao bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. Se saúde diz respeito ao bem-estar de um indivíduo, por que a gente fala tanto em saúde pública? A saúde pública vai estar relacionada porque somos indivíduos que vivemos em uma comunidade. E pode acontecer que, se uma comunidade ou alguns indivíduos dele apresentarem um tipo de doença, então, através do estudo chamado epidemiológico, que significa um estudo sobre aquela população, foram levantados alguns indicadores de saúde. Esses indicadores de saúde levam em consideração a demografia, também tem o indicador socioeconômico, nutricional, ambiental, o negativo, que seria a questão da mortalidade e da morbidade, e o positivo, que é relacionado à qualidade de vida e o fator de proteção. Os indicadores de saúde usados no Brasil, os que são mais usados são o demográfico, socioeconômico, a mortalidade e fatores de risco e a cobertura. O demográfico refere-se ao número de habitantes, a idade, o sexo, a etnia, a região em que eles vivem. A questão socioeconômica se identifica a renda desse grupo, a classe social em que trabalha, as condições de moradia, de alimentação da população. A mortalidade indica o número de óbitos. O que é óbito? São as pessoas que nascem vivas e as pessoas que nascem mortas. A morbidade e fatores de risco registra o número de pessoas portadoras de doenças que ocorrem em uma comunidade. A cobertura, que vai acompanhar o número de consultas médicas pelo SUS por habitante, o número de internações hospitalares, quantas internações aquela pessoa teve em um espaço determinado de tempo e quais foram os motivos, quantos partos ocorreram, se foram normal, se foi parto cesáreo, porque a criança nasceu vivo, ou a causa da morte da criança, a vacina nos primeiros anos de vida, tudo isso. Por isso que quando a gente se cadastra no SUS, a gente recebe um cartão, e esse cartão tem um número de inscrição que é informado quando a gente vai, para eles terem esse tipo de controle, tá certo? Pronto, é um exemplo de um caso que a gente tem que saber onde a pessoa mora, a localidade, o estilo de vida dela, e que na nossa cidade acontece nos períodos de chuva. É esse inseto que vocês estão vendo, que é o Aedes aegypti. Ele vai ser o causador de doenças como a dengue, a chikungunya e a zika. Ou seja, no período de chuvas, ele tem maior tendência de aparecer. Vocês já pensaram por quê? Bem, esse animal se reproduz em água parada e limpa. Então, durante os períodos de chuva, algum local, até uma tampinha de garrafa, que pode estar no lixão, se ela estiver com água, os ovos do mosquito vão eclodir. Ou seja, é uma epidemia que assola a nossa região em uma determinada época do ano. Ou seja, a gente sempre sabe que acontece, porém os agentes de endemias é um período que eles intensificam mais o trabalho deles em combate ao mosquito da dengue, tá certo? E uma coisa que eu vou aqui explicar para vocês é qual é a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. Um surto é quando aumenta repentinamente o número de casos dentro de uma cidade, digamos, de uma doença. A epidemia é quando essa doença passa daquela região e acomete uma região muito maior.
A endemia é quando ocorre certo número de casos da doença, mas esses casos estão controlados. Através daqueles cálculos que eu falei para vocês no início, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, sabe mais ou menos quantas pessoas vão ser acometidas naquela época. E a pandemia são casos acima do esperado que vão afetar países e continentes. Agora estamos vivendo um caso de saúde pública que agora é uma pandemia mundial, que é o Covid-19, coronavírus, né? Que tem um descontrole total. A gente não sabe quantos serão os óbitos, nem quantos serão os acometidos. E essas são as diferenças entre surto, epidemia, endemia e pandemia, tá certo? Bem, o nosso corpo, para se proteger de todos esses tipos de doenças, ele cria barreiras naturais, que são muralhas e paredes do nosso organismo. A pele, a primeira barreira natural, é capaz de bloquear a entrada de agentes invasores, a não ser que ela tenha sido lesionada de alguma maneira. Mas se você deve estar se perguntando nesse momento. E quando a gente respira, o que é que acontece quando a gente se alimenta? O nosso corpo pode receber algum tipo de infecção causada por vírus, por fungos, por bactérias. Por isso que a secreção, como espirros, a saliva, eles podem conter, sim, algum tipo de micro-organismo, tá certo? E o nosso corpo, ele sempre vai procurar uma forma de se defender. Existem os mecanismos de defesa inespecíficos. Por exemplo, a diapidese, que é o que você vê aqui. O que acontece? As células, elas englobam e destroem através de fagocitose os invasores. É o que ocorre se você se cortar com um prego ou com uma faca. Você vai ver que vai criar aquela casquinha, não é que a gente chama? Isso acontece porque o nosso organismo, depois de eliminar todas as infecções, através desse processo de diapidese, vai destruir essas células, secretando para fora do nosso corpo, através do ferimento, algumas secreções. É uma forma de eliminação. A febre. Vocês sabiam que a febre, ela é um sinal que alguma coisa está acontecendo no nosso organismo, é um mecanismo de proteção. A temperatura do nosso corpo acima de 37,5 graus é um alerta que informa que algo está provocando um desequilíbrio ao nosso metabolismo. Mais aumentos da temperatura corporal não são necessariamente sinal de doença. Por exemplo, se você praticar uma atividade física, o seu corpo vai ter uma temperatura maior devido ao movimento. E vocês sabiam que quem controla é uma região do encéfalo, conhecida por hipotálamo. Ele é que vai equilibrar essas temperaturas corporais do nosso corpo ou elevar em caso de alguma infecção. Também existem os mecanismos de defesa específicos, que são quando o nosso sistema imunológico, além de ser capaz de identificar o micro-organismo que invadiu, chamado antígeno, ele vai apresentar um efeito de memória e assim, quando aquela doença voltar, digamos que ele já vai saber quais são as maneiras de combater. Por exemplo, há alergias. Alergias acontecem quando o sistema imune é capaz de produzir anticorpos com antígenos geralmente inofensivos com alguns alimentos. Tem pessoas que têm alergias a alimentos, a algum tipo de perfume. Qual é a reação alérgica inicial? A coriza, os olhos lacrimejarem e ficarem vermelhos. Em alguns casos, se a pessoa for bastante alérgica, a tendência é que o sistema respiratório dela ela sinta um pouco de dificuldade de respirar, porque é uma proteção para que o organismo não inale ou não consuma aquilo, tá certo? O choque anafilático é a forma mais grave de alergia. Ele pode ser causado quando o alérgico ingere o antígeno ou recebe por inoculação. Pode ser um medicamento, pode ser uma injeção. Com a reação alérgica, não depende da quantidade de antígeno absorvido. O choque pode ser causado por uma picada de escorpião, por exemplo, que levará a uma liberação intensa de histamina,
acarretando a falta de ar, que é asfixia por edema de Glopp, vasodilatação generalizada e queda de pressão, podendo levar até a morte. Outro fator é a imunização. Mas o que é a imunização? É toda técnica capaz de tornar um organismo resistente a doenças infecciosas. A imunidade pode ser natural, adquirida, também pode ser ativa ou passiva. E quando a imunização natural é ativa? Ela vai ser ativa quando a pessoa... A imunização natural ativa ocorre quando é conferida pelo próprio corpo por meio de uma reação espontânea de produção de anticorpos para a defesa. Imagine que você tem uma crise de garganta. Com o passar do tempo, você vai ficar bom, porque o seu corpo naturalmente vai produzir anticorpos para a sua cura. Um bebê, por exemplo, ao ingerir o leite materno, ou também durante a gestação pela placenta, ele acaba adquirindo uma imunização natural ativa. A imunização natural passiva já vai ser o oposto. Vai ser aquela que vai ocorrer quando você vai a um posto de vacinação, tomar uma vacina, em que seu organismo vai receber fragmentos do antígeno ou o próprio vírus, só que bem enfraquecido ou inativo, mas é capaz de simular uma infecção. Por isso que tem gente que sente febre, um pouco de dor de cabeça, porque vai depender de como cada organismo está recebendo. Tem também a imunidade adquirida com o soro, que seria os soros geralmente são administrados quando o agente agressor, o antígeno, tem efeito muito agressivo sobre o organismo. Por exemplo, o soro antiofídico, ele como é feito? É retirado o veneno da própria serpente e depois de um processo no Instituto Butantan, ele é inalado em um cavalo. O cavalo irá produzir o antígeno necessário. Depois é retirado e é aplicado nas pessoas que recebem a picada de determinada serpente, através do próprio veneno e dos antígenos existentes no corpo de um cavalo, é que será realizado esse soro. Por isso que, às vezes, as pessoas não querem se vacinar. Mas quais são o grupo de pessoas que não podem receber alguns tipos de vacina? Pessoas alérgicas à gelatina, gestantes, só se tiver o aval do médico, portadores de alguma patologia, de alguma deficiência, paciente em tratamento com corticoides por causa da reação que pode ter, alergia a algum componente da vacina e quem tem alergia a ovo. Não pode receber determinadas vacinas. Quais são as reações mais naturais após a vacina? São as que a gente já falou, que pode ser a febre, a dor de cabeça, dependendo de organismo. Nossa aula vai ficando por aqui. Assista o vídeo quantas vezes for preciso